Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e este é o primeiro vídeo da série de vídeos para vocês se prepararem para a certificação 98375 da Microsoft de Fundamentos Básicos de HTML e CSS. Bom, o primeiro capítulo então que a gente vai começar dentro desse vídeo é o início da coisa toda, né? Então, como gerenciar o ciclo de vida do aplicativo. Lembrando que esse é um curso do material oficial da Microsoft para vocês se prepararem para esse exame, que é o exame do primeiro nível da Microsoft, que é o MTA, Microsoft Technology Associate, que daí vai dar suporte para vocês de conhecimento para seguirem carreira aí para o MCSA, para o MCSD e seguirem carreira dentro dessa área de desenvolvimento. Então, esse é a primeira certificação dentro da área de desenvolvimento web, HTML e CSS da Microsoft. Então, vamos lá. A primeira lição, o primeiro capítulo da apostila, trata de como gerenciar o ciclo de vida do aplicativo. Então, é uma ideia só inicial do que é o HTML, quais são as mudanças que teve do HTML5 para o anterior, né, o que veio de novo. O CSS3 também, algumas coisas, funções, JavaScript, a gente vai ver um pouquinho. Esse primeiro capítulo é só uma introdução básica. Essa apostila, né, esse treinamento da Microsoft é dividido em 10 capítulos. Então a gente vai ver esses 10 capítulos, uma série de 10 vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa, linguagem HTML. O que é a linguagem HTML? A linguagem HTML nada mais é do que uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação. É um pouco diferente. O que significa isso? Linguagem de marcação é você passar instruções através de marcas, de pequenos códigos aí para o seu browser, e aí o seu browser vai interpretar essas marcações que você criou e vai executar para você. Então, é um pouco diferente das linguagens de programação, como Java, C Sharp, etc. A linguagem de marcação, HTML, é um pouco diferente. Você cria o seu software ali, web, dentro de marcações, que são instruçõezinhas que você passa, e aí o seu browser, né, o Mozilla, o Firefox, o que seja, ele interpreta esse código, essas marcações e executa aquele software, aquele site para você. Então aí a gente tinha antes o HTML4, o 4.01 e tal. Hoje a gente já tem o HTML5 como padrão principal, todos os browsers já funcionando e a tecnologia atual que a gente tem. Então aí o HTML5 ele nada mais é do que uma família de ferramentas. Então existe o HTML5, o CSS3 e o JavaScript. Então esses três aí são uma das principais linguagens de web que a gente tem hoje, aí junto com outras, PHP, etc. O que mais? HTML, eles colocam, né? HTML é diferente do protocolo HTTP, mas os dois eles trabalham juntos. Então eles colocam aí só para você não confundir, né? O HTML com HTTP. O que é o HTTP? HTTP é um protocolo de rede da camada de aplicação para você se comunicar com o servidor. A programação web, né, o HTML, toda programação web é feita através da arquitetura cliente-servidor. Então, você como cliente solicita um serviço para um servidor, o servidor que retém aquele recurso que você quer acessar, ele exporta para você, ele envia para você e você tem a comunicação cliente-servidor. O HTTP, ele faz essa comunicação, é uma das coisas que criam essa comunicação entre o cliente e o servidor. HTML é a linguagem de marcação, o servidor vai mandar essa linguagem, esse pacote de informações para o seu browser vai interpretar aquela linguagem e exibir para você. Então tem algumas diferenças aí. Novos recursos da HTML5. Então, primeira coisa delas aí, marcas de áudio e vídeo. Então agora a gente tem no HTML5 essas marcações, né, que ficam entre sinalzinho de menos e menor e maior, específico para áudio e vídeo. Então quando você tem menor, áudio, maior, essa marcação, você já tem uma marcação específica para identificar que você vai ter um arquivo, uma instrução, uma marcação de áudio. E a mesma coisa com vídeo. Isso facilitou muito a vida da gente. Outro recurso interessante é o Canvas. Canvas é utilizado para você criar elementos. Então,
gráficos ali, né? Vamos supor, você vai criar um retângulo. Então você desenha aquele retângulo, pinta ele, coloca uma bordinha, faz uma opção de coisa através desse recurso que é o Canvas que veio para o HTML5. Outra, consultas de mídia, que é um recurso CSS3, que é o quê? Identificar de maneira mais fácil qual é o tamanho da sua tela, que tipo de tela você está utilizando, se você está usando uma tela sensível ao toque, se você está numa tela de 11 polegadas, se você está numa tela de 13, se você está numa tela de celular, de tablet, enfim, porque isso vai fazer com que você utilize o seu software de maneira diferente, né? Que o seu site ele seja exibido de maneira diferente em cada tela, se adaptando à sua tela, né? A gente chama isso também de design responsivo, né? Um dos principais frameworks aí desse conceito de design responsivo é o Bootstrap, que trata isso, né? Você adaptar ao tamanho da tela para o usuário ter uma melhor usabilidade do seu aplicativo. Novas APIs. Então, muito mais fácil agora de você colocar APIs, inserir APIs, né, no seu site web. Então, um exemplo, login no Facebook, tem aplicativo API de tempo, é, enfim, uma porção de outras APIs ficou muito mais simples de você acoplar APIs no seu portal, no seu site. E aí outras coisas também, né, com arquivos webcams, né, você colocar direto no USB do seu computador, ou usar a sua própria webcam do computador para poder já jogar para o site, ficou mais simples fazer essa comunicação com HTML5. Outro item, geolocalização, também ficou mais fácil de você identificar qual é a sua posição no globo, né? Isso é muito importante, aí usa o Google Maps usa bastante isso daí para identificar onde você está e aí criar rota para onde você quer ir ou identificar quais são os restaurantes perto de você onde você está. Então existe uma porção de possibilidades que você pode utilizar como recurso no seu site através de geolocalização. Utiliza isso já com recurso para JavaScript, você consegue colocar isso dentro do seu site. Tem esse daí também, o Modernizer. O que é isso daí? Nada mais é do que uma espécie de conversor dos recursos HTML5 para o HTML anterior. Então, se o seu browser ele não tinha atualização ou suporte HTML5, você usava essa função para fazer essa comunicação, essa conversão aí. Mas hoje já não é mais necessário, que todos os tipos de browser aí já conseguem utilizar ferramentas HTML5 sem dificuldade. O que é um aplicativo web? Um aplicativo que usa um navegador da web como cliente. É isso, né? Como eu falei, tudo dentro da web é através da é, arquitetura cliente-servidor. Então você como cliente solicita um serviço para um servidor, esse servidor vai analisar a sua solicitação e vai te enviar aquele arquivo que você quis, aquele serviço que você quis. Então essa comunicação existe o tempo todo, cliente-servidor através da web, que é o que a gente chama hoje de computação em nuvem, né? Uma coisa em nuvem, o que é? Nada mais é do que a comunicação cliente-servidor. Então você não precisa instalar o site, você não precisa instalar aquele aplicativo na sua máquina. Se você tem uma nova atualização, você tem que atualizar de novo, você tem que baixar de novo, instalar de novo, não. Você vai lá, atualiza no servidor e isso já é automático para todos os clientes, já a nova versão. Isso acontece muito, a gente vê no Facebook, por exemplo, novas ferramentas que são inclusas aí, são colocadas no Facebook que você não precisa fazer absolutamente nada, só abrir de novo o seu browser e já vai estar lá toda a atualização. Então essa comunicação cliente-servidor é fundamental e é o que acontece dentro da programação para web. Aplicativo web é isso. Você cria um código, joga para um servidor e aí todo cliente acessa aquele servidor tem o seu código. Então, um exemplo aí, OneDrive, Hotmail, né? Todo tipo de e-mail online, webmail, utiliza aplicativo web, né? Utiliza nuvem. Aí o OneDrive, né? Como exemplo de armazenamento de arquivo, tem o Google Drive, uma opção de outros aí. Tudo isso são aplicativos web. E hoje em dia praticamente tudo é web, né? Tem conexão com a internet e aí facilita a vida de todos os usuários.
O que é um aplicativo móvel baseado na web? Aí já entra dentro, né? É difícil. Já entra naquela ideia de multiplataforma, de você conseguir criar um aplicativo que rode, que funcione em qualquer tipo de dispositivo que seja. Então, se você for abrir o meu software num notebook, você vai ter a experiência de usar no notebook. Se você abrir num tablet, você vai ter a experiência de usar num tablet, num celular e assim por diante. Então, você criar esse tipo de software que seja multiplataforma, né? Isso cada vez mais vem à tona aí, sendo necessário, né? Você se adaptar ao tipo de tela, ao tipo de dispositivo que o usuário está utilizando. Agora não é mais só computador. HTML5 e um site. Aí fala aí, talvez um dia HTML seja capaz de permitir que os desenvolvedores criem um único site que funcione para PCs e dispositivos móveis. Isso, na verdade, já é possível, né? Você já criar uma aplicação multiplataforma já é uma realidade já há algum tempo já. Como criar um aplicativo empacotado? O que eles chamam aí de empacotado? Quando você vai subir o seu software, o seu site para um servidor, você vai ter que colocar lá o arquivo de código, né? Toda a linguagem HTML que você colocou, CSS, JavaScript, tal, tal, tal. Você vai ter que colocar, se você utilizou imagens, né, arquivos de imagem, o logo da empresa, qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de mídia, você vai ter que colocar também a pastinha lá com esses arquivos. Tudo que você colocar que participa, que faz parte do seu site, você coloca e empacota. Então vira uma coisa só. Isso que eles chamam de aplicativo empacotado. Então, para você chegar, empacotar e subir e colocar em produção, existe um ciclo natural aí de coisas. Então, a gente vê aí. O primeiro deles sendo planejamento. Então, planejamento nada mais é do que aquilo de você levantar requisitos, né? Entra a parte de engenharia de software, de levantamento de requisitos do cliente, entender qual que é a necessidade dele. Depois, o segundo é interface do usuário de design. Então, você entender o que ele quer com os requisitos que o cliente quer, e aí você criar uma solução que tem uma interface humano-computador interessante, que vai ter usabilidade, que vai ter mobilidade para ele utilizar ali o que ele for, de acordo com a tela dele, com o dispositivo dele e tudo, né? Depois, atualizar manifesto. Esse manifesto é um arquivo que a gente vai ver também durante o curso, que dá uma porção de instruções antes de você começar realmente ali o seu código. Então, é um arquivo de manifesto com propriedades, com itens essenciais ali do seu portal, do seu site. Gravar código. Gravar código seria mesmo você mandar bala, digitar e produzir linha de código. Executar aquilo que você planejou no planejamento na interface de usuário. Depois, compilar o aplicativo. Esse compilar, se você for exportar futuramente, né, o seu HTML, por exemplo, para um software instalável, né, isso é possível também, colocar na Windows Store, onde for, para as pessoas baixarem. O HTML não serve só para programação, para browser, né? Testar e depurar. Isso é fundamental também, você fazer teste. Não adianta você criar um negócio fantástico se você não fizer teste. É preciso passar por uma bateria de teste para ver se vai funcionar em diferentes browsers, se vai ter o mesmo comportamento ou se vai ter falha em algum tipo de browser ou outro. Então, criar teste, isso é fundamental. Depois empacotar, né? Passou teste, passou tudo, vamos empacotar, coloca tudo numa pasta só, a gente valida, deu tudo certo, implanta. Que é colocar em produção, né? Subir no servidor e deixar as pessoas utilizarem aquele seu software, aquele aplicativo que você criou. Aí um exemplo de arquivo de manifesto. A gente vai ver direitinho qual é a estrutura, né, de uma página HTML, quais são as marcações-chave ali para você criar uma estrutura, um esqueleto base, e daí você criar o que você for criar ali do seu software, né? Mas esse é um exemplo de arquivo de manifesto. DOM, o DOM também, DOM é uma API que é muito importante, que a gente vai também estar trabalhando em cima dele. Então fala aí, projetado para linguagem HTML e XML, né, por linguagem de marcação,
permite que programas scripts atualizem o conteúdo, estruturem os estilos dinamicamente. Então, tudo isso é para ajudar a gente a ter mais mobilidade na hora de desenvolvimento. Vamos ver também bastante sobre o DOM. Cookies. O que são cookies? Cookies aí vieram para poder resolver um problema que o protocolo HTTP tinha, ou tem ainda, claro. Que é o seguinte, você criou a comunicação do cliente e do servidor, certo? Essa comunicação, ela existe enquanto você está conectado com a internet ou está com a sua sessão aberta. Então, abriu a página de internet lá do site, você criou uma sessão através do protocolo HTTP. Fechou a sua janela, fechou o seu browser, acabou, abraço, sumiu tudo. Ou se você estava no meio de um formulário, estava desenvolvendo alguma coisa ali, você perde. Então, perdeu comunicação com o HTTP, perdia tudo. Então, os cookies, o que que acontece? Eles vêm para ajudar isso. Então, eles salvam arquivos na sua máquina, fica localmente, e aí quando você perde sessão e vai iniciar de novo, ele consegue restaurar algumas informações importantes aí através dos cookies. Aí dois métodos que são utilizados para isso, né? O primeiro é o local storage, então serve para isso mesmo, né? Permite que os usuários salvem quantidade de dados entre duas sessões. Então, quantas sessões forem, então ele salva na sua máquina arquivos temporários de cookies. E o método section storage mantém dados apenas por uma sessão, tá? Até que o navegador seja fechado. Fechou a guia, fechou o seu browser, acabou. Então existem essas duas possibilidades aí. Section storage numa única sessão, local storage ele cria cookies e ele salva na sua máquina arquivos para serem utilizados futuramente, caso você tenha perdido alguma sessão. O App Cache também vem para fazer esse tipo de coisa, né? Que é o cache do aplicativo. Então ele armazena recursos, então, por exemplo, imagens, páginas HTML, arquivos CSS, JavaScript. Um exemplo, se você abriu lá google.com.br, vai aparecer para você o logo do Google. Esse logo do Google, pode, por exemplo, se for utilizar App Cache, ele consegue fazer o download, ficar na sua máquina aquela imagem. Toda vez que você abrir o site do Google e for a mesma imagem, ele restaura da sua máquina através do App Cache. Então ele não precisa de baixar aquela imagem de novo. Então isso faz com que a usabilidade melhore, a velocidade de entrega do serviço seja mais alta, melhora uma porção de coisas aí. Então o App Cache ele é muito importante. Aí existe aí um exemplo de manifesto de cache, né? Então tudo que a gente for utilizar você precisa criar o manifesto, né? Que é o arquivo base ali. A gente vai ver bastante sobre o arquivo de manifesto também durante o curso. Toques e gestos. Então é possível aí, ficou muito muito mais fácil de você criar métodos e funções via JavaScript de gesto e toque. Né? De você criar uma área, por exemplo, onde você clicar naquela área significa que você está clicando dentro do botão tal. Então existe uma opção de coisas, até porque a gente tem hoje muitos notebooks já tem isso, né? Tela touch. Aí você tem os celulares e tablets, então é necessário que a gente tenha essas funções, que a gente saiba utilizar, e a gente consegue utilizar via HTML através de JavaScript, né? Então é um dos exemplos aí, Touch Start, Touch End, Touch Move, que são eventos que você cria dentro do JavaScript, que são relacionados a toques e gestos dentro da tela. Aí, teste para aplicativos habilitados para toque. Então, mesma coisa, sendo para toque ou não, você precisa testar o seu aplicativo, né? Depois de você criar, você tem que fazer teste. E aí entra, como que eu vou fazer teste? Existe, por exemplo, no próprio Microsoft, no Visual Studio, existe simulador de tela touch. Então, mesmo se você não tenha um computador com tela touch, você consegue simular como seria utilizar uma tela touch através do Visual Studio. Claro que é importante também, se for possível, você ter uma tela touch para fazer os dois tipos de teste, né? O teste dentro de um simulador e teste numa tela real mesmo ali. Depuração, então, depois dos testes, aí você depurar o seu arquivo, né?
seu arquivo texto ali de linha de código, executar o seu site e aí verificar erros. Se tem algum tipo de erro, aí os principais erros de sintaxe ou de erro lógico, erro de sintaxe sendo, por exemplo, você ia escrever system com Y, né, mas você colocou com I, então aí ele vai dar algum tipo de erro, não vai executar aquele tipo de método ou função. Aí é um erro de sintaxe, né? Você digitou errado, teve algum erro ali na hora de digitar e tal. Ou o erro lógico, que é um pouquinho pior. Dentro da sua estrutura, se você colocou lá, você foi criar um for, né? Uma estrutura de repetição e você colocou de um jeito que ela não termina nunca, virou um loop infinito, por exemplo. Um erro lógico, isso é um problema sério. Existem maneiras de você identificar esses erros. Dependendo do seu depurador aí, ele identifica os erros de maneira diferente e a gente tem algumas funções, alguns serviços que ajudam a gente a identificar esses erros. O primeiro deles aí, para verificar erro HTML, é o Markup Validation Service do W3C. Então, ele executa uma varredura dentro do seu código, ele identifica os erros e deixa comentado lá o que você precisa fazer, qual foi o erro. Então é muito importante, interessante esse serviço. E a mesma coisa para arquivos CSS, que é o CSS Validation Service do W3C também, que faz a mesma coisa. Ele identifica os erros, ele aponta onde está, qual linha está, qual é o lugar que está o erro, e ele deixa comentado para você corrigir. Isso é importante para você deixar o seu software funcionando direitinho, né? Como publicar na Windows Store? Então a apostila também traz como você faz isso, depois de depurar, depois de criar o pacote, empacotar tudo, como que eu faço para colocar na Windows Store? Isso porque HTML você também consegue exportar serviço. Exportar o seu software, não só software web. Você também consegue criar software HTML exportável que as pessoas conseguem instalar nas máquinas delas. Então aí você consegue, através do Visual Studio, já exportar e já colocar na loja da Microsoft, na Windows Store, já automaticamente. Existem maneiras aí de você fazer isso. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula do primeiro capítulo da certificação 98375 de fundamentos básicos do HTML e CSS da Microsoft. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.